Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões no YouTube. Neste dia 31 de março de 2019, eu vou falar um pouco sobre o movimento de 31 de março de 1964. 55 anos depois, aquele movimento continua tendo influência política, sociológica e econômica nos dias atuais do nosso querido Brasil. Março de 64 também começou muito antes. Na verdade, começou em 1917, com a Revolução Comunista na Rússia. Essa Revolução Comunista, liderada por Lenin, teve grande influência e continua tendo grande influência no mundo inteiro. Na América Latina e no Brasil não foi diferente. Em 1922, é fundado no Brasil o Partido Comunista Brasileiro. Os comunistas sempre tiveram três premissas na organização da sua estrutura política: arregimentar a classe operária, unificar a pequena burguesia urbana e arregimentar de forma extremamente politizada os trabalhadores do campo. Essas três vertentes sempre procuraram combater duas grandes forças: a oligarquia rural, que hoje nós poderíamos dizer que é o agronegócio, e também a oligarquia econômica e financeira, sobretudo vinda de grandes grupos econômicos e de bancos nacionais e internacionais. No Brasil, a esquerda nunca conseguiu se unir. Sempre foi desunida, cada qual defendendo uma vertente. Não sou eu que estou dizendo. Esse raciocínio está retratado nesse conjunto de artigos chamados Intérpretes do Brasil, onde vários pensadores de esquerda, alguns com muita qualidade, narram a história do comunismo e da esquerda no nosso país. Muito bem, a esquerda, assim que foi fundada, assim que entrou na vida sociológica do Brasil, teve uma participação muito ativa em alguns governos. Primeiro, ela teve uma participação ativa no governo de Getúlio Vargas, fazendo oposição, mas depois se aliando a ele. Luiz Carlos Prestes foi preso pela ditadura Vargas, mas depois foi a um comício no Pacaembu, após ter a sua mulher presa, extraditada, grávida para os nazistas, para apoiar Getúlio Vargas. O que aconteceu então? Aconteceu que veio a eleição do presidente Jânio Quadros. Jânio, que havia sido prefeito de São Paulo, se elegeu pela UDN. E o seu vice, João Goulart, pelo PTB. João Goulart, herdeiro político de Getúlio Vargas. Ocorre que naquela época, os eleitores podiam votar para presidente num partido e para vice-presidente em outro partido. As candidaturas eram independentes. Jânio Quadros renuncia, era um desequilibrado. Assume o poder João Goulart. E João Goulart tinha como seu mentor intelectual, ideológico, o seu cunhado Leonel Brizola, um líder carismático, populista, mas absurdamente sem talento para gerenciar o que quer que fosse. Se instala no país o caos. Dentro da esquerda haviam, como ainda há, inúmeras divisões que não falavam entre si e se combatiam. Estabeleceu-se dentro do Brasil o risco iminente de nós sermos tomados pelo comunismo. O Brasil se aproxima das potências vermelhas internacionais, notadamente Cuba. A sociedade brasileira percebe a desorganização estatal, o caos administrativo e uma bagunça generalizada na gestão das coisas públicas. Não havia como continuar aquela situação. O risco era real, verdadeiro. A sociedade então se organiza para reagir. A sociedade e as instituições. Quando eu falo em sociedade, eu falo da classe média, quase que unânime, da OAB, da ABI, da CNBB, que representava uma parcela muito importante da Igreja Católica Brasileira.
Esses movimentos populares se organizaram de forma espontânea e foram para as ruas pedir o fim do governo de João Goulart. Fizeram aquela que se chamou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Prontamente, o Exército Brasileiro percebeu que nós estávamos na iminência de uma convulsão social. Há uma marcha do general Mourão de Minas para Brasília. João Goulart abandona o governo, foge para o Uruguai. O seu cunhado, Brizola, tenta uma resistência, mas desiste. O governo é declarado vago e ascende ao poder Castelo Branco. Eu não estou dizendo que defendo o que aconteceu em 64, mas chamo de movimento porque não vejo que tenha sido uma revolução nem um golpe. Pode sim, nos momentos sucessórios, ter ocorrido um golpe, como, por exemplo, em 1968, com a declaração do AI-5, em 77, com o chamado Pacote de Abril. E aí, todos sabem o que aconteceu, os militares também erraram na mão. Porém, há uma situação muito parecida entre o que aconteceu em 1964 e o que aconteceu nos governos do lulopetismo. O lulopetismo também era representado por tendências que se organizaram dentro do PT, algumas com o objetivo de implantar efetivamente o comunismo no Brasil, principalmente a liderada por José Dirceu, que aparelhou o Estado para esse fim, ou seja, ele aparelhou o Estado para fazer caixa, para fazer a organização social para que o Brasil se transformasse num país comunista. Isso implicou, inclusive, na compra de parlamentares para a implantação de um sistema legal que estivesse alinhado ideologicamente com o pensamento de José Dirceu. Esse fato foi denunciado por Roberto Jefferson, e José Dirceu foi pego no último degrau da escada antes que o seu projeto fosse implantado. O mensalão deu no que deu. Já Lula aparelhou o Estado com outro objetivo. Era um líder populista, sem nenhuma consistência intelectual, mas que mobilizava as massas. Zé Dirceu o instrumentaliza e ele chega ao governo, mas pilha o Estado brasileiro. Junto com os seus, faz alianças com o que há de mais conservador na história do Brasil, estabelece o toma lá da cá e eles simplesmente tomam conta do erário em benefício próprio. É o petrolão. Novamente, assim como aconteceu em 64, a sociedade percebe o que está acontecendo. E em 13 de março de 2013, vai para as ruas protestar. Só que esse movimento que fica crescente, redunda no impeachment da presidente Dilma, mas não mais numa saída pela força ou pela intervenção do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, mas sim por uma modificação pela via do voto. Aquilo que o general Vilas Boas avisou, a saída será pelo voto. E pelo voto, a nação brasileira escolheu um novo modelo de gestão da coisa pública, que priorizasse o combate à corrupção, a violência, o tráfico de drogas, o crime organizado e que mandasse para casa o toma lá da cá. O Brasil mudou então em 2018. E aí tem uma similaridade entre 1964 e 2019. São coisas diferentes, mas com a mesma estrutura. No entanto, nós temos que prestar atenção que nós não estamos vivendo agora nenhuma ameaça democrática e que a esquerda nunca quis também fazer uma gestão democrática. A esquerda claramente sempre disse, de forma direta e objetiva, que queria implantar a ditadura do proletariado. Atualmente, nós não estamos vivendo uma ditadura, nós estamos vivendo um governo com uma base social sólida, unida, atenta e participativa, que foi referendada com 57 milhões de votos. Por isso, nesse 31 de março de 2019, a gente pode continuar dizendo: a nossa bandeira é verde e amarela e ela nunca será vermelha.